A paz do Senhor Jesus Cristo aos seminaristas. Vamos iniciar agora o estudo do livro do profeta Malaquias. Lutero chamava o livro de Malaquias de o Pequeno Evangelho. É o último livro do Antigo Testamento e termina com a ameaça de maldição. Vamos ler Malaquias capítulo 4, versículo 6. Que diz: e converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Essa é a mensagem final de Malaquias. Bom, na Bíblia hebraica, chamada também de Tanakh, o nosso Antigo Testamento, os hebreus chamavam de Tanakh, o livro de Malaquias ficava naquela divisão chamada os 12, era um livro, um rolo, formado de 12 profetas que nós chamamos dos profetas menores. O propósito do livro de Malaquias: combater a formalidade religiosa. O templo havia sido concluído em 516 antes de Cristo, e Malaquias vai profetizar próximo de 430 antes de Cristo, ou seja, cerca de 86 anos depois que o templo foi reconstruído. Mas os israelitas, eles não viviam a religião como Deus havia ordenado, principalmente no livro de Levítico. Era realmente uma religião superficial. Então, por isso, eles estavam com a profecia de Malaquias, sendo despertados para a religião. A data, próximo de 430 a.C. Malaquias, ele é o último livro do Antigo Testamento, o último livro da Tanakh hebraica, e a partir de Malaquias até Mateus tem esse período, esse intervalo que nós chamamos de período interbíblico. Um período em que Deus não falou através de profetas literários. Deus falou através de profetas, mas não literários. O profeta Simeão, a profetisa Ana, são exemplos no Novo Testamento. O autor, o nome Malaquias, ele significa meu mensageiro, ou mais detalhadamente, Malaquias é como Zacarias, Malaquias, e há o sufixo do nome de Deus, Yahvé, abreviado, tá bom? E Malaque é mensageiro, então se traduz por meu mensageiro ou mensageiro de Yahvé. A palavra-chave é religiosidade. Vamos aproveitar aqui para despertar nos irmãos o verdadeiro significado de religiosidade. Alguns consideram religiosidade ou religioso como algo negativo, algo ruim. Não. A palavra religiosidade ou religioso vem de religião, que no grego significa religar, tá bom? Religar a uma divindade, religar, no caso, ao Deus da Bíblia. Então, religioso é aquele que busca religação com Deus, tá bom? E religiosidade é o ato de você buscar religação com Deus. Então, não existe nada de errado em ser religioso, não existe nada de errado em religiosidade. Hoje as pessoas utilizam o termo religioso criticando, falando, não queremos religioso aqui nessa igreja, mas na verdade eles estão aplicando o termo religioso de forma errada, tá bom? Eles querem falar de um falso religioso, um religioso, por exemplo, alguém que busca uma religação com Deus através, por exemplo, das vestes e não de uma mudança no interior. Aí é um falso religioso. Aquele que busca, por exemplo, religação com Deus através de sacrifício do seu corpo, carregando uma cruz, ou se chicoteando, fazendo algum martírio, do seu corpo. Não, esse é o falso religioso. Mas religioso é aquele que busca religação com Deus. Contexto histórico.
O templo fora construído no 6º ano do reinado de Dario, né, que é o ano 515 a.C. Então o templo foi reconstruído cerca de 86, 85 anos antes de Malaquias profetizar. E ele vem agora trazer uma mensagem, né, de reavivamento no culto. Vamos ler Esdras capítulo 6, versículo 15, que diz o seguinte: e acabou-se esta casa no dia 3º do mês de Adar, que era o 6º ano do reinado do rei Dario. Então, cerca de 85 anos depois, Malaquias vai exortar o povo a não ter o culto como algo rotineiro. Então, como último profeta do Antigo Testamento, ele trabalha junto com Neemias para que o povo esteja vivendo de forma mais justa. Para isso, Neemias voltou para a Judeia, e também que eles vivam a religiosidade a Deus de forma séria.